Oi, pessoal! Hoje estamos aqui com a Giana, Oi. mãe da Gabizinha. Vamos conversar sobre maternidade, sobre ser mãe de uma criança com síndrome de Down e como isso foi pra Gi. Vamos lá? Vamos. É o sonho de toda mãe, assim, né? Ter o filho e que ele venha com saúde, né? saúde. É o principal sentimento que a gente tem, assim, não importa, pode ser menino, pode ser menina, o importa é que venha com saúde. Eu imagino quão difícil deve ter sido, assim, a notícia, né? Naquele momento que você vai fazer a ultra, e aí você tá naquela expectativa de saber se é menino, se é menina e tal, e aí a gente tem aqui uma síndrome. Na verdade, no meu caso, minha gestação foi super normal. Eu não tive... A minha surpresa foi depois que ela nasceu, na verdade. Caramba! Ela nasceu de 35 semanas, foi prematura. Eu fiquei internada uma semana antes do nascimento dela. Aí fizemos uma cesárea, porque ela foi convidada a se retirar. Tá. E aí, depois de 2 dias que ela ficou na UTI, né? Porque ela tinha dificuldade, ela nasceu com uma certa dificuldade de respiração. E aí, depois de 2 dias na UTI, eu e meu marido nós fomos chamados pela geneticista do hospital para explicar que ela tinha algumas características, então suspeitava-se que ela tinha síndrome de Down. Né? E ela estava na UTI, e aí foi assim, é o que eu falo, foi super difícil. Né? Nossa, Porque... mas é tão recente assim, né? A Gabi é tão pequena e tá tão avançado que é difícil alguém falar assim, não, a gente descobriu quando nasceu, né? Porque são feitas tantas ultras antes, né? Igual antigamente era uma ultra durante a gravidez, 2 ultras durante a gravidez, e hoje não. Hoje é tipo quase a cada mês uma ultra, né? Então, na verdade, como que você descobre que a criança tem alguma síndrome? Começa a aparecer algum problema no coração, algum inchaço na criança, e a Gabi, graças a Deus, não teve nada, né? Então, assim, nada indicava que eu ia ter uma criança com alguma síndrome, nada. E aí foi aí que depois do nascimento, e assim, a Gabi tem síndrome de Down, mas ela não tem algumas características da síndrome de Down. Por exemplo, a dobrinha na mão, a dobrinha no pé. Então, por isso que quando ela nasceu, e muita gente, só para você entender, a gente só contou para a família quando saiu o resultado do exame, o oficial, que foi 30 dias depois. Caramba. Então a Gabi ficou 21 dias na UTI, e aí nós voltamos para casa ainda sem ter o resultado oficial da síndrome de Down. Só que na nossa cabeça, se a geneticista falou, ela é suspeita, por que é suspeita? Porque a gente não tinha realmente o resultado do exame. Mas a gente falava, bom, se a geneticista falou, ela realmente tem, né? Só que aí o que acontece? Ela não tem problema no coração, que é uma doença que geralmente 50% das crianças com síndrome de Down tem. Algumas outras doenças ela também não tem. Existe uma classificação, tipo, grau 1, grau 2, grau 3? Não existe grau. É que assim, cada um é cada um. Né? Por exemplo, você vê, criança com síndrome de Down é baixinha. A Gabi é super alta. Eu comparo ela com outras crianças, ela é muito alta. Mas isso também tem a ver que como ela não tem problema no coração, ela não fez cirurgia, isso não afetou o crescimento dela, ela ainda não tem problemas de tireoide, que as crianças com síndrome de Down têm. Então então é o que eu falo, cada um é cada um. Sim. E cada pai acaba tendo que ir aprendendo com a própria criança, né? Claro. Você tem uma base, assim, né, de dados, de informações, mas de acordo com a evolução, né, na verdade. Exatamente. E qual a principal característica dela, então, hoje, assim, Da Gabi, aí é relacionado a todas as crianças com síndrome de Down, é a hipotonia. Isso gera alguns atrasos, né? Por exemplo, ela foi andar com quase 2 anos, né? Ela tem hoje 2 anos e 7 meses, ela não fala frase, ela fala só palavras. Sim. Né? Mas também assim, você não consegue classificar todas as crianças com síndrome de Down igual. Tem crianças mais velhas que ela que também falam igual a ela. Então, isso depende muito de como que você desenvolve, como que você
se colocou na fono desde cedo, se você faz diferenças profissionais, então. Olha, eu tenho experiência própria, como faz diferença profissionais de fisioterapia específicos para síndrome de Down, porque quando ela nasceu, eu não tinha muito conhecimento, eu coloquei ela para fazer fisioterapia normal, né? Até fui no hospital, ela só fazia fisioterapia no hospital. E eu falava, gente, ela não tá evoluindo, não tá evoluindo, não tá evoluindo. Aí eu fui estudar mais. Sim. Fui procurar clínicas mais especializadas. E foi aí que eu descobri, eu falei, gente, a gente tá fazendo errado. No teste, a gente né? tá colocando ela no geral, né? Numa fisioterapia geral, junto com gente que estava fazendo reabilitação para andar, sendo que a fisioterapia dela é neurológica. Existe essa diferença. Eu também não sabia, né? Tá. E assim, eu fico pensando, né? Graças a Deus hoje tem Instagram, a gente segue crianças que têm síndrome de Down. E aí você, pai de uma criança com síndrome de Down, você tem que ir aprendendo. Claro. Né? Outro dia eu li um texto que é realmente isso. Você vira fono, vira físio, vira TO, porque além de tudo isso que ela faz, você tem que fazer tudo isso também em casa com ela, que não adianta ela ir 2, 3 vezes na semana e não fazer nada em casa. Quando você vira mãe, você já vira um monte de coisa, né? E uma mãe com síndrome de Down, então vira mais ainda. Se transforma em 1 milhão, né? Você vira até médica, porque certas coisas que ela faz, que outras crianças não fazem, você fica, será que é alguma coisa, não é? Tá. E alguma coisa assim é diferente das outras crianças? Tipo, porque eu vejo ela brincando lá embaixo, a Gia é minha vizinha, então assim, a gente tem esse convívio, né? De uma ver a outra e chama pra brincar e faz natação junto. Alguma coisa que as crianças consigam fazer que ela tenha alguma dificuldade? A única diferença é a questão da hipotonia, que, por exemplo, você vê crianças, o João, ele tem 1 ano e pouco, né? 1 ano e 10, vai fazer agora. Então ele já anda. Né? Então, por exemplo, se a gente colocasse o João com 1 ano e 10, com a Gabi com 1 ano e 10, a Gabi engatinhava. Né? Essa é a diferença, mas só também. E a questão da fala, você vai ver... Mas existe a interação também, né? Interage super bem, não tem problema nenhum. Então, a única questão é o desenvolvimento, que é um pouquinho mais lento e que precisa de mais estímulo. Incentivo. E voltando um pouquinho à família, como que isso foi? Como que foi contar? Então, como eu falei, a gente esperou sair o resultado para nós, né? Como que foi? Na verdade, é importante até falar como foi para nós. Quando a gente recebeu a notícia, o chão, a gente perdeu o chão. Some, né? Foi um estado realmente de luto, assim, é difícil, porque a gente não conhecia, a gente não tinha contato. O que vem na sua cabeça na hora que você recebe uma notícia dessa? Um monte de doença, um monte de problema, né? E aí, depois de uma semana, aí você começa a estudar, começa a ler, começa a seguir crianças com síndrome de Down, começa a ver que tem crianças com 15 anos, que tem uma vida normal, né, que vai para escola. Tem se formando aí agora, aí você começa, tudo é estudo, né? Você começa a ler, a entender o que pode ter. E aí eu e meu marido, a gente decidiu, a gente só vai contar para as pessoas quando a gente tiver a certeza e quando a geneticista contar pra gente o que vem pela frente, né? Que assim, o papel da geneticista foi muito importante para nós. Ela trouxe o resultado, a geneticista do hospital, depois a gente já tinha até saído do hospital, chamou a gente no consultório dela, com o resultado, e ela fala, ela tem síndrome de Down, mostrou todo o resultado, explicou, e falou, e vem assim, com tantos meses ela tem que fazer tais exames, com tantos meses tem que fazer tal, 1 ano, vai até a adolescência dela, a gente tem um papel, tem um cronograma. Um cronograma do que a gente tem que se preparar. Isso é importante, né? Muito importante, né? E aí, bom, com o resultado a gente foi contar para os avós, para os tios, né? E para nossa surpresa, lógico, também, né? No primeiro momento tem aquele impacto, todo mundo ficou triste. Depois a gente descobriu que o meu sogro tinha uma história com uma menininha de síndrome de Down, filha de um amigo dele, que morreu, e para ele isso chocou muito. Mas depois a gente viu que a família se uniu, né? Foi assim, eu falo, ela veio para unir a família. Eu fico até emocionada porque é difícil. Não, porque assim, eu tenho a Maria, na verdade, né? É um caso assim
na minha família, porque cada um tem o seu posicionamento familiar, assim, e a história da sua família, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o vídeo e eu contei a história da minha família, né? Que eu perdi um irmão e tal. E a Maria tinha 2 anos e meio quando ele morreu. E a Maria veio de surpresa, né? A Maria, um dia eu passei mal e fiz o exame e descobri que eu tava grávida. E aí naquela confusão, assim, de meu Deus, e agora? Por quê, né? Tipo, eu tinha acabado de me formar, o Renan tinha acabado de se formar. Pra gente não era o tempo, mas era o tempo de Deus, né? Eu creio nisso. Então, depois que o meu irmão partiu, né? Depois que o meu irmão se foi, a gente entendeu, né? Por que dela ter vindo antes, né? Porque ele era o padrinho dela. E enfim, a gente começa a entender as coisas que a vida vão dando pra gente, né? E entendendo que era aquele tempo, e que era aquele momento, e que ela precisava estar aqui, né? A Gabi também, se eu te contar toda a história da gravidez, foi loucura, porque eu também não estava esperando, ela não foi planejada, eu não era nem casada. Nem eu. E eu descobri fazendo um exame ginecológico porque eu tava com suspeita de menopausa precoce. Caramba. Eu parei de tomar, tipo, anticoncepcional em novembro. Aí fui fazer os exames que o ginecologista tinha mandado. Aí ele falou, aí a própria moça que fez, a médica, né, que fez o exame, falou, nossa, mas você não tem chance nenhuma de engravidar. E os meus hormônios estavam todos alterados, o negócio tava bem assim. E aí o ginecologista falou, olha, podem ser 2 coisas, um problema hormonal ou menopausa precoce. As 2 coisas são complicadas de resolver. Eita. Aí ele falou, daqui a 3 meses, ele falou, do jeito que tá, você não engravida, não vai conseguir engravidar de jeito nenhum. Que loucura. E daqui a 3 meses você volta, vai fazer todos os exames de novo pra gente ver. E dali a 3 meses eu fui, passei com a mesma médica. Aí ela, eu lembro do seu caso, nossa, como que é? Aquela paredinha tava muito fina, não sei o quê. Ela falou, e o médico falou alguma coisa? Eu falei, ele falou que pode ser. Ela falou, é verdade, pode ser mesmo, não sei o quê. E na hora que ela foi fazer o exame, ela virou pra enfermeira, para tudo. Na hora eu falei, tô com câncer. Na hora eu falei, tô com câncer. Eu comecei a chorar. Ela falou, menina, você já tá grávida, já tá de quase 3 meses, pelo que eu tô vendo. Meu Deus. Aí eu falei, como assim? Aí ela virou a tela pra mim e eu vi um bebezinho. Ai, meu coração. Eu vi um bebezinho, eu falei, gente do céu. Não, e aí transforma, né? A alegria, né? Aliás, o foi desespero, um misto né? Do meu Deus, eu tô com câncer. Desespero, com alegria, com o que eu vou fazer agora? Meu Deus, tem uma criança dentro de mim, né? Cara. Foi assim... E aí foi engraçado que a minha gravidez foi super tranquila. Nossa, eu era uma grávida... Ninguém falava, gente, nem parece estar grávida, né? Tá. Eu andava, subia a rua, fazia tudo. E aí, com 34 semanas, fui fazer um exame, me prenderam lá no hospital, né? Mas será que teve alguma relação o fato dela ter a síndrome? Dizem que tem. É que foi assim, eu fui internada porque eu tava com... As minhas plaquetas estavam baixas. Tá. E aí começou uma sucessão, porque aí as plaquetas estavam baixas, aí depois no dia seguinte já não era mais... O problema não era a plaqueta, era o sangue no cordão umbilical. E por fim ela nasceu porque eu perdi todo o líquido amniótico. Dizem que tem a ver. Tá. Não é comprovado, mas dizem sim. Principalmente essa questão do sangue no cordão umbilical. Mas fala um pouquinho, conta um pouquinho assim, o que é importante para uma mãe que tá recebendo a notícia hoje, ou uma mãe que tá grávida e que já recebeu a notícia e que ainda o neném não nasceu, assim. Se você pudesse, hoje, voltar e se preparar, se existe alguma forma de se preparar, né? Mas se você descobrisse na gravidez, ou se existisse alguma forma de estar pronta, o que você indica, assim? O que você faria? Eu indico ler. Assim, principalmente quem não tem, como eu, não tinha contato com nenhuma criança com síndrome de Down, porque se você não tem um contato, você não sabe o que é, né, exatamente, o que você está esperando, né? E a questão é ler, é saber tudo que pode vir com a síndrome de Down, porque assim, por sorte a Gabi não tem problema no coração,
não tem nenhum tipo, nada relacionado à síndrome de Down, assim, de doença, né? Agora, é se preparar para uma possível, ter que fazer uma cirurgia no coração, que imagina um bebezinho, e geralmente quando precisa fazer, faz novinho, né? Ou, assim que nasce logo? Depende muito do caso, pode ser quando nasce ou quando vai completar 1 ano, 2 anos, aí depende do caso, aí o cardiologista vai avaliar a avaliar. situação, né? Mas assim, é se preparar, a questão da hipotonia, vai ter que fazer fisioterapia, buscar uma clínica, quem tem condições, né? Porque essa é uma outra questão, né? Que quando você procura uma fono, uma físio e uma terapia ocupacional, que são os principais, né? Através do plano de saúde, é difícil você achar específico para a síndrome de Down. É muito difícil. No SUS tem algum acompanhamento, assim, você sabe? Tem, mas também é bem precário. É o que eu falo, entra no geralzão, né? Eu imagino que seja super difícil para marcar as fisioterapias, então... E eu tenho a experiência do plano de saúde, porque eu fiz também já pelo plano, e assim, uma terapia que a Gabi faz 1 hora no particular, no plano era meia hora. Né? E eles aguentam fazer. A Gabi faz 2 horas de terapia, né? E ela aguenta bem fazer. Meia hora não serve pra nada, assim, se você pensar... Começa o estímulo ali. Quando você começa, já tá na hora de ir embora, entendeu? Porque assim, até ela se acostumar com a terapeuta, que por mais que ela faça sempre, aí chega, aí estranha o lugar, né? Sim. Então isso é bem complicado. Eu fico imaginando quem não tem a possibilidade de pagar, né? O que não passa, né, por aí. Então, tem muita criança que hoje, por exemplo, com 2 anos ainda não anda, porque faz num lugar que não é especializado, poderia já estar andando. Sim, tá. E tem alguma coisa nela, assim, de muito especial que você fala assim, ai, graças a Deus é minha filha, assim, tipo, o que ela faz? Que você vê mães de crianças que não têm e tal, reclamando, assim, né? Ai, olha, ela é extremamente calma, muito carinhosa, assim, demais. É uma característica, né, da pessoa com síndrome de Down, ser carinhosa. Gosta de abraçar, né? Gosta do contato. Se ela vê alguma criança, aconteceu muito, dela ver uma criança chorando, ela começa a chorar, que ela fica preocupada com a criança chorando, sabe? Ou um adulto. Às vezes eu vejo a relação dela com as avós, se ela vê que a avó tá preocupada, ela vai lá, faz carinho. Parece que ela... Mais sensitiva, exatamente, assim, né? Sente bem. Ai, que delícia, gente. Vamos chamar a Gabi aqui um pouquinho? Vamos. Vem, Gabi! Gabi! A mamãe tá aqui. Aqui. Você tá bagunçando. Nossa, já tirou uma meia. Você tá fazendo bagunça? Vem aqui, Gabi. Você quer vir aqui? Sobe aqui na cama da titia. Ai, coisa mais linda, gente. Olha essa Gabi. Você tava fazendo bagunça? Hã? Tava? Fala oi. Fala oi ali. Manda um beijo. Manda beijo. Ai, gente. Faz charminho. Eu não aguento essa comizinha. Gente, é isso. Vamos terminar o vídeo com essa princesa. Gi, você quer falar mais alguma coisa com ela aqui? Não, assim, um recado que eu dou pra quem vê uma criança com síndrome de Down e tem alguma dúvida, porque existe muito preconceito ainda, né? O que eu falo é preconceito mesmo, que criança com síndrome de Down tem que se aposentar, que criança com síndrome de Down tem que ficar trancada, que não vai para uma escola normal. Se tem dúvida, pergunta pra mãe. Assim, a gente tem o maior prazer, isso eu posso dizer por todas as mães, de dar informação, porque isso é importante até para a inclusão delas, né? Sim, com certeza. Você quer falar alguma coisa? Não. Você tá manchando no fio aí do microfone. Então é isso, gente. Semana do Dia das Mães. Ai, que bom. Obrigada, gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por ter dado essa informação aí pra tantas pessoas. Super importante. Né, Gabi? Vamos dar tchau? Fala tchau, gente. Beijo, beijo, tchau, tchau. Pra lá, ó. Fala, mua. Obrigada, pessoal, por ter participado desse momento especial. Beijo.